Meus assustados, esse caos foi mandado pelo Alex, um assustado aqui do nosso canal. Ele diz que esse caos aconteceu com o bisavô dele. Ele diz que o bisavô dele é japonês, era, né? Porque já é falecido. O bisavô dele era japonês e ele veio do Japão muito novinho. Então logo ele aprendeu a falar português. Então ele falava e entendia português muito bem. E ele então disse que o bisavô dele gostava muito de pescar. Gostava de pescar. E ele ia sempre pescar à noite. Ele gostava de pescar à noite. E ele sempre ia à noite pescar num lago, lá no, ele falou quase que no interior de São Paulo, que era onde ele morava na época. E ele sempre ia pescar ali. E às vezes, como ele tinha muitos amigos ali por onde ele morava, sempre convidava alguns amigos para ir pescar ali com ele. E então, ele quando foi um dia, ele, né, chamava ali os amigos para ir. Um dia ele chamou um amigo para ir ali naquela lagoa onde ele já era acostumado a ir pescar ali. E então os amigos ali falaram para ele, né, tomar cuidado, que ali naquela região ali, de vez em quando aparecia um saci por ali. Andava um saci ali naquela região. Ele falou, né, eu acho que o meu bisavô talvez não acreditasse nisso, porque eram histórias que eram contadas aqui. Então talvez ele não acreditava. Mas até uma noite. Então o avô dele convidou um amigo. Eles pegaram uma lamparina para ir alumiando o caminho, que era um caminho muito escuro à noite. Foram ali com aquela lamparina alumiando o caminho para chegar na lagoa lá para eles pescarem. Mas ele disse que quando o bisavô dele estava indo no caminho, eles começaram a escutar um assobio bem forte, ele falou. E então, o Luiz Fernando, já vi trança de saci na crina do cavalo. Nossa. Eu acho que a minha mãe também já falou isso, que ela já viu a trança de saci na crina do cavalo. E ele diz, né, que a trança que o saci faz é feita de um jeito que não dá um trabalho danado para desfazer essa trança aí. Então, o bisavô do nosso assustado Alex estava indo pescar com esse amigo. Eles levaram uma lamparina e ficaram ali. Estavam indo no caminho quando eles começaram a escutar um assobio bem forte, ele disse. E aquele assobio subiu uma vez, duas vezes, e aí ele diz que eles responderam esse assobio porque eles pensaram que poderia ser ou caçadores que estavam por ali e queriam se comunicar com eles, ou até mesmo outros pescadores ali. Então eles responderam aquele assobio. E ele disse que ele estava sempre ali andando na frente com aquela lamparina, e ele falou que eles estavam andando e começaram a escutar. Aquele assobio começou a ficar mais próximo deles, chegar mais perto deles. Eles então, quando eles escutaram, parece que uns barulhos ali na mata, de como se tivesse alguma coisa pulando. Então ele diz que eles na hora se lembraram do que os amigos tinham falado, que ali naquela região estava aparecendo saci ali. Eles então, o bisavô do nosso assustado Alex apagou a lamparina. Eles correram para uma moita ali para dentro do mato e ficaram ali quietinhos, escutando, esperando o que ia aparecer ali. Então eles dizem que ficaram ali escondidinhos, a lamparina estava apagada, e ele disse que quando eles começaram a escutar alguma coisa vindo em direção a eles ali, pulando,
Ele falou que quando eles olharam, o avô dele, bem quietinho, junto com um amigo, viu o Saci. Viu o Saci vindo, pulando ali, e diz que assim, né, a cada pitada que o Saci dava, que ele viu que o Saci, ele viu que os olhos do Saci era bem assim, pareciam uns olhos vermelhos, e o cachimbo dele diz que iluminava assim como se fosse um vagalume, ele disse. Acho que conforme ele dava assim, né, chupava assim para tragar, cada tragada acho que acendia daquele jeito, iluminava assim, brilhava, ele falou. Que brilhava aquele cachimbo. E ele disse que eles ficaram ali quietinho, olhando, e ele disse que por pouco, porque foi eles entrarem ali no mato para se esconder, aquele Saci apareceu. Vinha vindo em direção a eles ali, saiu ali segura aí, tá, amor? Saiu dali da mata. Se eles não tivessem se escondido naquela hora, o Saci tinha visto eles. Então eles ficaram ali quietinho, espiando aquele Saci pulando, e ele falou que a cada tragada que aquele Saci dava, ele dava tipo um assobio. Quando ele tragava o cachimbo, dava um assobio. Eu acho que quando ele soltava, de certo, né? Ele tragava, e quando ele soltava a fumaça, de certo, ele fazia o assobio. Eu imaginei assim, porque quando mandam os causos para mim, eu já me coloco dentro da história, eu já fico vendo tudo. E então eu acredito que cada tragada, quando ele soltava aquela fumaça, aí dava aquele assobio. E então o bisavô dele mais o amigo ficaram ali quietinho, e aí o bisavô dele disse que notou que quando aquele Saci apareceu, não se ouvia nenhum barulho na mata, meus assustados. Não se escutava nenhum grilo piar, nada. Ficou assim, sabe aquele silêncio? Eu já senti já esse silêncio já. Sabe quando parece que ficou só você no mundo? Eu já tive essa experiência já. E então ele falou que quando aquele Saci saiu de dentro do mato e apareceu ali para eles, ele falou que assim sumiu. Tinha, né? Quando eles estavam andando, eles estavam escutando os grilos piar, sapo, né? Dar uma coachada ali. Sempre estavam escutando uns barulhinhos que se via que eram os barulhos da mata mesmo, ali dos bichinhos da mata. E quando esse Saci apareceu, veio aquele silêncio que o bisavô do nosso assustado Alex falou, que ele achou que ficou em silêncio todos os bichinhos ali da mata, ali que estavam ali, os insetos, ficaram quietinhos em respeito ao Saci, como se estivessem fazendo silêncio ali para respeitar o Saci passando. Então o avô dele disse que aquele silêncio foi assim bem arrepiante, porque ficou, sabe? Tudo parou, parece que parou até o tempo. Então ele diz que ficaram ali quietinho, e aí eles viram que o que os outros pescadores e caçadores estavam falando, que por ali na região tinha Saci, era verdade mesmo. Eles viram com os próprios olhos um Saci na frente deles ali. Então eles ficaram ali escondidinho, esperando aquele Saci ir embora. E o Saci foi indo embora, e ele falou que realmente né, aquele Saci não tinha uma perna, foi indo pulando e pitando ali aquele cachimbo e dava aqueles assobios. Ficaram ali um bom tempo até eles terem certeza que aquele Saci tinha ido embora. E então ficaram ali. Quando eles se sentiram seguros de sair dali daquele lugar que eles estavam, eles então saíram e foram embora. Voltaram, nem foram pescar mais. Voltaram o caminho de volta
Porque vai que eles vão lá pra lagoa pescar e o Saci aparece de novo para eles, né? Porque tem uns que dizem que o Saci não faz nada, mas eu já, que nem o Luiz Fernando, acho que foi o Luiz Fernando que falou, não me falha a memória, um assustado comentou aqui que ele é malvado às vezes. E eu já ouvi isso mesmo, de dar surra. Eu não acredito que assim seja bom. Porque Tá. Então ainda bem que eles ficaram ali. Aqui foi o Luiz Fernando, ó. Escutei um relato de Saci aqui no YouTube. O Saci era malvado, então eu já ouvi também dizer que ele dá surra. eu nunca escutei história boa, eu sempre escutei nesse sentido mesmo, que eles são bem malvados. São bem travessos. A Marisa, Luiz Fernando, os sacis não são malvados. Não acredite nessas histórias falsas da internet. O saci é um ser inocente que faz travessuras por inocência, como uma criança travessa. Eles não têm maldade. Ele é da natureza dele, né? Ele é um ser travesso. E as travessuras deles, às vezes, né? Nos assustam muito, ou às vezes até machucam. Eu já escutei histórias de que machucavam, né? Mas é bem falado, Marisa. Não chega a ser malvado, né? A travessura dele ele é muito travesso. Travesso demais, né? Então, eu acho que é isso. Mas a Vera Lúcia aqui tá falando: desculpa, amiga, assustada, mas eu sempre soube que esse ser é muito malvado. Até que nem a minha irmã falou, a travessura dele às vezes pode extrapolar, onde às vezes... É como um moleque travesso. É um moleque travesso, não mede as consequências, né? Moleque travesso. Mas eu já ouvi também falar de um Saci. Eu acho que não é um ser demoníaco. Isso não. Ele não é um ser demoníaco, não. Ele é travesso, só que a maléfico, não. Só que a travessura dele deixa ele sendo um pouco malvado. Ele não tem o discernimento de falar, não, eu vou pegar menos leve. Não, aquilo ali e acabou. Eu já ouvi falar, já vi um caso já de dizer que ele perseguiu a pessoa foi no mato cortar a lenha, madeira, né, para construir uma casa, e deu de cara com ele, e ele, não sei se ele não gostou daquele rapaz que tá cortando as madeiras da mata para fazer a casa dele. E aí disse que ele, no lugar, tinha muito barro, e aí disse que ele fazia bolas de barro e dava nas costas, né, do rapaz que foi cortar a madeira ali na mata ali. E depois diz que ficou perseguindo o rapaz, ficou ali bulinando a casa do rapaz, ficou em volta, correndo, batendo na parede, tudo, assustando o rapaz e a família dele. Até que ele foi uma senhora, eu acho que uma benzedeira, aconselhou ele dar fumo dar um cachimbo com fumo pro Saci, oferecer que ele ia embora e não ia mais fazer essas travessuras com ele, ficar ali assombrando a casa dele. E o rapaz disse que fez isso, e depois que ele deu um cachimbo com bastante fumo pro Saci, nunca mais o Saci atormentou ele. Inclusive ele disse que voltou lá na mata, cortou as madeiras que ele precisava para fazer a casa dele, que ele ia casar. E então ele cortou as madeiras e não teve nada, né? Não aconteceu nada dessa vez. Mas da primeira vez ele tomou umas bolas de barro nas costas, bem bruta mesmo. Machucou bastante a Marisa. É que ele não tem consciência do que faz, diferente do ser humano que faz as coisas por maldade. É verdade, como se fosse uma criança mesmo. Para ele é normal, é uma coisa normal.
É uma criança, como se fosse uma criança, essas maldades assim de De travessura mesmo. travessura mesmo, Não mede consequência. Mas dá medo, né, meus assustados? Pensou? Você tá ali num lugar, que nem no caso do bisavô do Alex, tá pescando e dá de, né? Dá de cara com o Saci. Então, deixa eu terminar o caos, então. Eu não terminei ainda o caos, gente. Tô aqui, ó, tá vendo aqui? Eu não terminei o caos. Então, aí o bisavô dele. Ah, tá. Então o bisavô dele, aí eles né, quando eles tiveram assim a certeza que o Saci tinha ido embora mesmo, eles voltaram para casa. Não foram pescar, né? Não continuaram ali a caminhada para ir para o lago ali pescar, voltaram e diz que quando logo chegaram já foram contar ali para os outros amigos, outros pescadores dali da cidadezinha, o que tinha acontecido com eles, que realmente tinha um saci que estava rondando ali aquela região e que eles tinham visto esse saci. E então diz que o Alex disse que não conheceu o bisavô dele, porque quando o bisavô dele morreu, ele não era nascido ainda. Mas o bisavô dele contou esse caso, acho que contou para a mãe dele, e a mãe do Alex contou para o Alex. E então ele falou que o bisavô dele, né? E pior que o avô dele devia ser de uma religião que não tem nada a ver com a nossa. Não acreditava nessas coisas quando os amigos falaram que era para tomar cuidado porque ali naquela região tava, né, o pessoal estava tendo avistamento de saci. O avô dele meio que não acreditou porque ele não foi criado nessa crença, não sabia dessas histórias. Mas aí esse amigo que foi pescar junto com ele conhecia nossas lendas, as nossas histórias e ouviu o que os outros pescadores e caçadores vinham falando ali na cidade, que tinham visto saci ali naquela região ali. E então o avô dele, ele falou assim, o meu bisavô não acreditava até essa noite. Depois dessa noite, o bisavô dele passou a acreditar, mesmo sendo japonês, sem saber do nosso folclore. Aí o bisavô dele acreditou no, né, no que os caçadores falavam ali, os pescadores. Começou a acreditar em saci porque ele viu com os próprios olhos. Ele viu ali o saci passar na frente dele ali. Então, né, ele ficou bem quietinho ali. Mas eu acredito que talvez o saci sabia que eles estavam ali quietinhos, escondidos ali, né? Só que o saci não queria assim confronto nenhum ali com eles e continuou ali o seu caminho ali. Acho que se eles fizessem alguma coisa para o saci, talvez o saci ia mostrar o lado ali dele, do saci mesmo, porque ele, né, ele estava indo pescar de boa, conversando com um amigo dele e de repente tem uma experiência dessa, né, meus assustados? Eu achei muito legal esse caso aí que o nosso assustado Alex mandou aqui pra gente. Quero agradecer muito, Alex, a você. Tá aí também sempre mandando aí uns causos bons. Eu gosto muito. Então, meus assustados, hoje o causo do Saci foi esse que o Alex mandou aí pra nós.